Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 21 e 22 do livro Deixe-me Viver. Também peço a colaboração de você para deixar o seu like. Ele é muito importante para o canal e é um reconhecimento do meu trabalho, ok? E se você chegou aqui, gostou do canal, então se inscreva, não custa nada para você e para mim vale ouro sua inscrição. Dados os recados, vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. No capítulo 18, foi falado o quanto é importante a família colocar no coração das crianças os reais valores da vida, para que essas crianças não se tornem mais tarde delinquentes. Doutora Isis também falou da importância de se ter cursos preparatórios para o casamento e para o recebimento de um filho. Vimos também que Lelis, após recolher o espírito de Ives em seu útero, encontrava-se em choque, pois Ives ainda se encontrava alojado amorosamente em seu útero. Com carinho e amor, a equipe espiritual conseguiu separar Ives de Lelis. Luiz Sérgio também assistiu mais uma palestra, onde o palestrante mais uma vez falou que devemos buscar sempre sermos imagem e semelhança de Deus e que devemos seguir suas leis. Disse também que a maior violência contra a lei de Deus é o assassinato e o mais frio e o mais covarde é o aborto. No capítulo 20, Luiz Sérgio visita o astral inferior, o Vale da Revolta. Lá encontravam-se os espíritos aborteiros. Vimos o caso de Célio e de Leocádio, que se encontravam ali, em total sofrimento, sendo apenas uma massa gelatinosa e viscosa, e carregavam junto de si seus verdugos, os espíritos que um dia eles haviam tirado o direito de nascer. Eram como massas gelatinosas, viscosas, que se arrastavam pelo chão, já não possuíam mais forma humana e somente uma expressão de sofrimento. Agora que você relembrou dos capítulos anteriores, vamos para os próximos capítulos. Capítulo 21 – O resgate de Eugênia. Enquanto descansávamos um pouco, resolvemos ler o Antigo Testamento para acalmar o nosso espírito. E caiu Reis, capítulo 22, versículos 19 ao 23. Quando Miqueias narra uma visão que dá a entender como Deus permitira ao diabo falar por intermédio dos profetas. Ficamos tecendo comentários sobre o perigo de sermos enganados e que isso somente acontece com as pessoas orgulhosas, desejosas de receber elogios. Um ser humilde jamais será vítima de espíritos embusteiros. Abri novamente por acaso e caiu no Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Esplendor e riqueza da cidade santa. Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pela descrição de João, surgiu em meu pensamento a cidade de Brasília, apesar de as medidas serem simbólicas. As maiores cidades do Oriente Antigo eram quadradas. Por exemplo, Babilônia e Nínive. Quanto ao nome da pedra, jaspe, era para nos dar uma pálida ideia da beleza da cidade prometida. Versículo 27. Não entrará nela coisa alguma contaminada. No capítulo 22, versículo 15, ficaram fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam as injustiças. Percebemos que da terra celeste serão afastados todos aqueles que de alguma forma tiverem agido contra a lei divina, para os quais não haverá prazeres ou gozo, mas serão lançados na segunda morte. Quer dizer que os espíritos que da terra sairão exilados retroagirão na forma perispiritual, de acordo com a vibração do planeta,
para onde serão levados e sofrerão a segunda morte. A primeira morte é livrar-se do corpo físico, e a segunda, da forma humana do perispírito. Chegou até nós o chamado para darmos outra incursão pela cidade das trevas, a cidade dos aborteiros, dos espíritos condenados pela própria maldade de extinguir vidas humanas ainda embrionárias. Saímos mais uma vez pela cidade, revendo aquele solo negro e viscoso, onde seres rastejavam com os seus corpos deformados, mais parecendo larvas humanas. Senti-me meio tonto e segurei no braço de Ísis, que me reconfortou. Fitei os irmãos sofredores e, à medida que os olhava, dava-me a impressão de que aqueles espectros lutavam para se livrar das deformações. Mas elas estavam vivas demais naquelas consciências. Esforçavam-se muitos deles para se locomover com desenvoltura. Ao perceberem nossa presença, tapavam os rostos ou cuspiam, dizendo desaforos. Já havíamos caminhado um longo percurso e eis que uma mulher, segurando as pernas de Ápila, implorou por socorro. Ajude-me, não suporto mais viver aqui. Tire esses vermes do meu corpo. Almejo a liberdade. Nem sei o porquê de aqui estar, junto a esses monstros. Fui na Terra excelente profissional. Ajudei tantas pessoas. Voltamos nossa atenção para aquele corpo perispiritual informe, tendo coladas nele suas vítimas. Ninguém lhe dava ouvidos, quando, chorando, pediu: pelo amor de Deus, tire-me daqui. Estou arrependida de ter feito inúmeros abortos, mas eu não tinha religião alguma. Só valorizava as coisas materiais. Fui criada assim, sem Deus, sem amor, sem humildade. Mas diga ao Cordeiro que já me arrependo do que fiz. Quero ser salva. Tire-me daqui. Enquanto pronunciava essas palavras, ela já estava me segurando, ou melhor, me afundando, porque, sentindo pena, desequilibrei-me. Logo os outros nos socorreram, e Misael providenciou a maca onde Eugênia foi transportada, recebendo antes um passe magnético. Fomos deixando para trás aquele vale de sofrimentos, onde o odor fétido era a prova do apodrecimento mental da criatura humana. Lugar sombrio, bem apropriado para abrigar almas sem amor e sem fé. Conforme nos aproximávamos do portão, o lugar tornava-se mais turbulento, com animais ferozes e muitas aves que o sobrevoavam com alarido, a nos ameaçar. Silenciosamente, só orávamos. Às vezes eu as procurava com um olhar. Queria compreender o porquê da existência delas. Porém, aquela não era a hora propícia para perguntas. Aquele lugar pavoroso era um inferno tão falado. Só não possuía o fogo eterno. Quando alcançamos o portão, despedimo-nos dos guardiões daquele lugar. Espíritos também culpados, mas que, mesmo doentes, ajudavam a espiritualidade maior. Olhei-os com carinho, pedindo a Deus pela salvação de todos. Recitei o Salmo 53 bem alto, em louvor àquele lugar, e os guardiões baixaram a cabeça para me ouvir. Bendize a minha alma ao Senhor. Este salmo é um hino ao Criador do Universo. Em 7 quadros, conta as magnificências da criação. Cantei cada um deles e, quando terminei, todos choravam, principalmente os guardas daquele lugar. Dessa forma, deixamos para trás aquelas almas sofridas, encaminhando-nos de volta à casa de Frei Quirino. Depois do que vimos, ali pareceu-nos o céu. A paz era o perfume do lugar. Sorridente, Frei Quirino logo providenciou socorro à mulher que trouxéramos. Aquela casa, que à primeira vista mostrava-se pequena, agora percebia possuir uma confortável enfermaria, onde Eugênia logo foi atendida. Primeiro tomou um bom banho, depois uma saborosa sopa.
reencontramo-la 2 dias depois, já livre dos outros espíritos, os quais, um dia, havia impedido de retornar à carne. Perguntei ao auxiliar de Quirino: vocês conseguiram livrá-la dos verdugos? Coitadinhos, eram tão sofridos que nem tivemos dificuldade em separá-los. E onde estão? Já foram levados para os departamentos apropriados para esses casos. Onde ficam esses departamentos? Na Universidade Maria de Nazaré. Mas aqui existe hospital que também presta auxílio a esses casos. Ao nos aproximarmos de Eugênia, ela dormia tranquilamente, porém, para surpresa minha, seu corpo ainda estava deformado. Livre dos verdugos, sua deformação apresentava-se mais terrível. Seus olhos pareciam os de uma caveira. Aproximei-me, vendo que despertava. Como vai, Eugênia? Estou ótima, disse friamente. Depois, arrependendo-se, falou-me. Ah, foi você o moço que me ajudou? Eu não, respondi. Quem a ajudou foram os médicos do nosso grupo. Engana-se, Sérgio, falou Kelly. Eugênia tem razão. Quando ela o tocou, seu coração a cobriu de bênçãos e só assim ela teve condição de ser salva. Mas eu? Logo eu? Sim, os seus leitores o cobrem de fluidos bons e você, carinhosamente, reparte-os com os outros. Meio sem graça, alisei as mãos deformadas de Eugênia e lhe beijei o rosto, que, ao contato dos meus lábios, deu a impressão de um bloco gelatinoso, muito gelado. Retirei-me, mas os médicos ainda permaneceram junto à doente. Ao passar por outra enfermaria, vi outros seres repousando. Ao perceber que eu os observava, irmão Quirino me falou. Todos voltarão um dia a possuir a perfeição da veste nupcial. Até lá, terão de sofrer o ranger de dentes. Acompanhei-o até o jardim interno, onde, sabendo de minha admiração por orquídeas, presenteou-me com uma branca. Beijei sua mão amiga, dizendo-lhe: Irmão, eu amo você. Sorriu e se afastou. Fiquei esperando os outros, que não demoraram a chegar. Ainda conhecemos outra ala da pequena casa de Frei Quirino, a ala da prece, onde bondosas almas protegiam, através da oração, os espíritos sofredores ali socorridos. Quando terminamos, perguntei a José, um dos companheiros de Frei Quirino: os senhores não são molestados pelos trevosos? Graças a Jesus, nunca o fomos. Vivemos aqui há muito tempo e ninguém nos vem assustar. Os senhores sempre vão ao vale? Às vezes, quando alguém grita por socorro. E nós, por que fomos lá agora? Quem me respondeu foi Aloísio. Sérgio, fui eu quem pediu ajuda para Eugênia. Ela é minha mãe. Sua mãe? Sim, Sérgio. Apesar de tudo, ela foi uma mãe razoável. É mesmo, Aloísio? Kelly nos interrompeu, comunicando. Vamos partir. A terra nos espera. Irmã, eu só gostaria de saber por que lá no vale existem tantas árvores feias e bichos peçonhentos. Graças a eles, naquele lugar ainda se respira. Eles são os filtros das emanações ruins que partem das mentes humanas e de todos os habitantes daquele lugar. Eles trituram os lixos mentais da humanidade. Sabe que estou surpreso com esses animais? Por quê? Nessas aves do umbral inferior não existe espírito em evolução. Elas foram criadas pelas imperfeições do homem. Quer dizer que a mente perturbada cria e alimenta seres monstruosos? Não é bem assim, Sérgio. Mas que o plano inferior vive das vibrações baixas dos encarnados, isso vive. Sim, os motéis, por exemplo, possuem uma aura vermelha que, imantada pela luxúria da perversão, fornece energias aos espíritos que ainda desejam praticar sexo, mesmo já desencarnados.
É nesses lugares que eles buscam as forças sexuais lá existentes para suprir seus desejos desenfreados. Obrigado, amiga. Até outro dia, irmãos, deste vale. Falei, fazendo continência. Capítulo 22. Um ponto de luz nas trevas. Na saída, reencontramos Frei Quirino, que, muito gentil, desejou-nos boa viagem. Os médicos ficaram para trás, conversando mais um pouquinho com ele. Eu, Aloísio e os outros fomos ganhando estrada. Logo depois, Zeus, Kelly, Isis e Misael juntaram-se a nós. Não perguntei aonde iríamos, mas também não precisava. O ar ia ficando deletério, denso e mórbido. Aproximávamos do umbral inferior. Se o solo era lodoso, o céu era coberto de nuvens escuras, como se estivéssemos envoltos por sombras tenebrosas. Ápila perguntou-me: Está com medo? Medo de quê, companheiro? Ele nada mais falou, mas aos nossos ouvidos chegavam os ruídos mais estranhos. Eu não via a hora de avistar algum ser humano, mas o céu ficava cada vez mais turbulento. Orava tanto a Deus que as lágrimas me faziam companhia. Nisso, um barulho terrível, como se uma catástrofe fosse ocorrer, chegou aos nossos ouvidos. Era como se um turbilhão se aproximasse. Detivemo-nos, protegidos pela oração. Um grupo passou por nós em desabalada correria. Logo, outro atrás dele. Era uma briga entre bandos de trevosos. Os urros eram assustadores. Calma, muita calma, alertou Misael. Os irmãozinhos estão agitados. Isto é comum entre eles. Aqui o ódio toma conta dos espíritos. Continuamos a caminhar até divisarmos aqueles seres endurecidos, que pareciam concentrados nas imediações dos vales, sem o lar que os abrigasse, somente árvores e rochas. Pareciam mendigos, sem roupas decentes nem casas. Amintas pediu que parássemos e olhássemos o vale que se estendia à nossa frente. Ninguém pode calcular o horror desse lugar. Vários espíritos sendo maltratados, verdadeiros escravos dos mais fortes, torturados mesmo. Por que batem tanto nesses homens? Perguntei a Amintas. Porque estão vingando-se daqueles que outrora abusaram da autoridade, do poder do mando e também torturavam. E que mérito têm eles para se vingar assim? Nenhum. Mas para mentes sem Deus, a vingança é o único meio encontrado como um ajuste de contas. Por isso vampirizam suas vítimas. E o que estamos fazendo aqui? Nosso trabalho não é com os aborteiros? Sim, mas isso não nos impede de prestar auxílio aos necessitados. Nisso, avistamos um espírito que fazia outro de cavalo. Montado nele, chicoteava-o, dizendo: Anda ligeiro, senão eu te mato. E o coitado, com as mãos machucadas, ia correndo de quatro, enquanto o cavaleiro ria ruidosamente. Quando passaram por nós, Ápila, com seu poder magnético, tirou-o de cima de sua vítima, e ele se desequilibrou, levando um tombinho. Como esbravejou! Fiz tudo para conter o riso. Confesso que foi muito engraçado. Aproveitando o descuido do algoz, Aloísio retirou a vítima, que aqui chamarei de Túlio, e o resguardou junto a nós. O homem, assustado, só implorava: Salva-me, mensageiro de Deus, salva-me. Nem sei por que estou aqui. Jamais o maltratei, somente cumpri a lei. Ninguém lhe dava atenção. Ele falava muito e só parou quando Kelly lhe aplicou um passe. O outro, ao se levantar do chão, gritava tanto, chamando a guarda do lugar, que tivemos de nos abrigar mais uma vez na prece. Quando percebemos, todo o vale estava em alerta. Diziam eles: Os filhos de Deus estão aqui.
Mas se a guarda trevosa ficou atenta, por outro lado as vítimas daqueles espíritos tudo faziam para fugir e logo tínhamos ao nosso redor muitos deles em estado desesperador. Ainda ficamos mais algumas horas. O nosso grupo já abrigava uns 15 espíritos sofredores. Pensava, como vamos sair daqui? Será que algum de nós tem experiência com este vale? Amintas respondeu-me, sempre trabalhei neste lugar. Não estamos saindo da rota de trabalho. Este vale também está repleto de aborteiros. Muitos deles defenderam o aborto ou criaram leis favorecendo-o. Eles são culpados pelo extermínio de várias e várias almas que só pediam: deixe-me viver, não me matem. Além de criarem as leis e as defenderem, executaram-nas sem piedade. Hoje moram aqui, junto aos torturadores, aos exterminadores. Enfim, aqueles que abusaram da autoridade. O homem, quando encarnado, não imagina o que o espera após a separação corpo, físico e espírito, e vai praticando atos selvagens. Não seria mais fácil se todos os encarnados se tornassem espiritualizados? Cessariam as violências e os homens não sofreriam tanto nos umbrais. No maior silêncio, fomos andando à procura de um meio de sairmos dali. O lugar ficava cada vez mais tenebroso e os gritos mais horrorosos. Os irmãozinhos recebiam tratamento especial e nos acompanhavam como se estivessem anestesiados. Íamos vencendo os empecilhos, ora um pântano lodoso, outras vezes insetos dos mais peçonhentos. Quando já nos aproximávamos da porta do vale, que parecia imensa rocha, uma mulher nos barrou os passos, dizendo: "Tire-me daqui, não suporto mais os torturadores." Com muita piedade ia socorrê-la, quando me seguraram pelos braços. "Não faça isso. Deixe para os encarregados do socorro." Amintas aproximou-se, quando ela soltou estrondosa gargalhada, tentando abraçar o socorrista, que foi envolvendo-a com fluido de amor. Ela os recebia como se fossem chicotadas. Gritava: "Vão para o inferno, filhos do diabo! Deixem-nos em paz." Amintas nos deu sinal para passarmos e só respirei aliviado quando ultrapassamos a gruta e nos vimos longe dali. "Quem é ela?" perguntei. "É uma irmãzinha que sempre defendeu o aborto, gritando para as mulheres o direito da defesa do seu corpo e de dizer não à gravidez. Líder feminista, lutou pela liberação do aborto em seu país e hoje vive neste vale, ainda mais revoltada, coberta de ódio e maldade. Assim levamos alguns irmãozinhos conosco, em fila indiana. Nada falavam, mas tinham no olhar o desespero de uma vida. Para onde iremos levá-los? Para o hospital de Tere, informou Michele. Caminhamos ainda algumas horas até alcançarmos o abrigo, onde já nos aguardavam. O hospital, todo branquinho, era um raio de luz que despontava na escuridão da dor e do desespero. O hospital de Tere abriu suas portas para receber os nossos doentes, e irmã Sophie nos alojou numa bela sala, florida e perfumada, onde reequilibramos os nossos espíritos. Os doentes foram levados para as enfermarias, onde primeiramente iriam receber uma boa limpeza. Ouvindo música, procurei relaxar e logo adormeci. Quando acordei, meio sem graça, Lely sorria-me. "O que lhe aconteceu, Sérgio?" Respondi. "Eu é que lhe pergunto. Por onde você andou?" Perguntas sem respostas. Eu não respondi a dela, nem ela a minha. Nesse momento, outra irmã viera chamar-nos. Estávamos sendo esperados na sala de palestras. Irmã Maria, uma bela senhora, sorriu-nos, desejando boas-vindas. Ela resplandecia carinho e amor. Emocionado, beijei sua mão e a olhei com imenso respeito. Maria José convidou-nos à oração.
Pai generoso e bom, apiedai-vos dos vossos filhos imaturos, e dai-lhes a oportunidade de ressarcir seus erros. Não os deixeis perdidos nas estradas escuras do ódio. Clareai os seus olhos para os campos do trabalho e dai-lhes coragem para plantar as sementes da humildade, do amor e do perdão. O sofrimento na terra é imenso e ninguém existe que não esteja colhendo o fruto dos seus erros passados. Mas vós sois o Pai bondoso e tendes o poder de aliviar todos os sofrimentos. Confiantes, portanto, em vosso amor, esperamos que, ao ouvirdes as nossas preces, façais brotar nesses endurecidos corações o desejo de paz e que eles venham a praticar o bem, a fim de mais facilmente prosseguirem no caminho da evolução. Precisamos de forças, alento e coragem para conseguir atingir o fim da jornada. Tirai, Senhor, de nós o véu que nos embaraça. Purificai nossas vidas para que sejamos dignos do vosso amor. Pai amado, assim seja. Terminada a prece, Irmã Maria José levou-nos até a enfermaria, onde nem reconhecemos os antigos maltrapilhos. Quase todos dormiam. Eles ficarão aqui? Perguntei. Não, meu irmãozinho. Terão de seguir para o grande hospital de Maria, onde receberão cuidados especiais. Nós somos apenas uma pequena luz no caminho. Aplicamos os primeiros socorros. A irmã trabalha com muitos auxiliares? Trabalho com Sophie, Catarine, Magnólia, Paulina, Doutor Murilo e Doutor José Pitar. Que Deus os abençoe, irmã querida. Tivemos muitas elucidações e Irmã Maria nos contou o que se passa naquele vale. Eles também vão até lá prestar auxílio. Quantos no corpo físico julgam que quem desencarna descansa? Esses espíritos lutam pelos que sofrem, dando-nos valorosas lições de amor. Irmã Maria projetou para nós um filme sobre o socorro, onde a equipe de Terê prestava auxílio àqueles estranhos espíritos. Nele víamos almas torturadas, debatendo-se em substância viscosa. O lugar era impressionante. Um não se importava com o outro, mas os anjos divinos tudo faziam para auxiliá-los. A irmã explicava-nos que naquele vale estavam confinados muitos espíritos esclarecidos intelectualmente, mas sem elevação moral. A morte não foi encarada como um fato normal. Para eles foi um golpe terrível e fazem dos seus impulsos inferiores a razão de vida do lugar. Oferecem uns para os outros suas energias desequilibradas e se tornam um bando de espíritos sofridos. Naquele filme, mostrado por Irmã Maria, divisamos os lugares onde não nos foi possível chegar. Quem são eles? Perguntei. Ela me respondeu: aqueles que só levam vantagem quando no corpo físico. Meus irmãos, o Vale do Sofrimento, composto de espíritos esfarrapados, esqueléticos, era uma dolorosa realidade. Irmã Sophie, aproximando-se de mim, disse: o homem tem tudo para ser feliz, mas nunca está contente com o que possui. Mas depois terá de colher o que plantou. Terminado o filme, despedimo-nos daqueles irmãos, levando no coração o amor de agradecimento a Deus, por Ele um dia ter nos criado. É lamentável que o homem não reflita sobre a vida e amontoe iniquidades na sua bagagem, trazendo para o mundo espiritual uma rede de ódio e egoísmo que o mantém prisioneiro nesses vales de sofrimento. Enquanto o homem não se tornar bom, existirão esses lugares tenebrosos. Volto a pedir. As casas espíritas precisam conscientizar-se da educação doutrinária. De nada adianta reerguermos templos e não curarmos almas. A doutrina é a água viva que dá ao homem encarnado o passaporte para a paz. Os centros precisam ressuscitar os mortos,
dando a cada frequentador a certeza de que só a caridade salva, que enquanto buscarmos as casas espíritas e continuarmos presos aos bens materiais, longe estaremos ainda de amarmos a doutrina espírita, que é o Cristo esperando por nós. Só existe obsessão porque o homem ainda não é bondoso. Se a doutrina nos ressuscitar, seremos libertados, e a liberdade se chama paz. Continua no capítulo 23. Até lá!